aberta a sessão desta dia 25/6/2018 do ETRRN. Ato da sessão anterior, aprovado. Expediente, não temos. Então, vamos à ordem jurisdicional. Tenho apenas um na parte administrativa. O recurso eleitoral 25691 de Alexandria, onde é recorrente do Ministério Público Eleitoral e recorrido Jeane Carlina Saraiva Ferreira de Souza, não está em mesa, né, Salida? Não mesa, a prestação de contas. Então vamos à prestação de contas 7405 de Natal, prestação de contas do Partido Político, exercício financeiro de 2013, requerendo diretório estadual do Partido da Social Democracia. Da relatoria do juiz Gustavo Smith. Vossa Excelência tem a palavra. Para aquelas situações mais simples, né? Senhor presidente. Algumas peculiaridades, mas nada complexo. Pois não. Processo já identificado por Vossa Excelência, prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2013. Houve uma primeira análise da SACEP, que concluiu pela desaprovação das contas, considerando algumas falhas ali verificadas. No âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral, a Procuradoria teve o mesmo entendimento, opinando pela desaprovação. A nuance é que, depois de pautado o feito, o partido requereu a abertura de prazo para apresentação de defesa, invocando a aplicação do artigo 38 da Resolução 23432. Em resposta, este relator, não obstante tenha negado ao peticionante a reabertura de instrução, o qual já havia sido concedido anteriormente, inclusive com dilação de prazo, determinou a retirada do feito de pauta, com ordem de intimar a agremiação e apresentar alegações finais nos termos do artigo 40 da resolução. Contra essa decisão foi interposto um agravo regimental, conhecido e desprovido pela Corte. Alegações finais foram apresentadas. Posteriormente, a agremiação requeriu a juntada de novos documentos. Revendo o posicionamento anterior, este relator, com base no artigo 67 da Resolução 23432, determinou a intimação do partido requerente para apresentar defesa. Defesa foi apresentada com nova vista dos autos. A SACEP manifestou-se pela aprovação com ressalva, sugerindo apenas a necessidade de o partido recolher a quantia de R$ 2.433,47 ao Tesouro Nacional, pertinente a gastos realizados com recursos do fundo partidário de forma irregular. De igual modo, a Procuradoria Regional opinou pela aprovação das contas com ressalva e recolhimento ao erário, é o que importa relatar, senhor presidente. Relatório em discussão, aprovado. Não, aprovação com ressalva. Aprovação com ressalva. O primeiro foi pela desaprovação. Aí, quando houve a nova juntada de documento em nova vista, aprovação com ressalva. O voto escrito está disponibilizado e eu vou resumi-lo bem em relação à primeira falha, que se referia ao repasse de recursos do fundo partidário ao Diretório Municipal de Natal sem informação demonstrativa de recursos, no valor de R$ 2.000, entendo a ausência de registro da peça de demonstrativo como vício de menor importância para análise, posto que foi possível ao órgão técnico identificar o repasse. Não foi, portanto, maculada a transparência. Quanto ao segundo vício, divergência nos valores de receitas oriundas de transferências intrapartidárias, a impropriedade se consubstanciou pela duplicidade do registro de uma mesma doação recebida do Diretório Nacional, no valor de R$ 4.059. De igual modo, embora se trate de vício de ordem material, não vejo prejuízo à análise das contas. Foram ainda encontradas algumas irregularidades no tocante à comprovação do pagamento de despesas, com recursos de fundo partidário, que, analisados, foram detectados erros em 47 operações, todas relacionadas nos autos, relativos à ausência de documentação fiscal, contratos de locação de imóvel e documentos sem validade fiscal emitidos em nome de outrem. Ocorre que, no decorrer da instrução, o partido apresentou documentos, sanando parcialmente os vícios, e essas operações, tidas por irregulares, sobejam em um montante de R$ 2.433,47,
cuja inconsistência se resume à ausência de documento fiscal, somente recibos, cupons fiscais ilegíveis ou sem validade. Nessa perspectiva, a irregularidade representa um percentual irrisório de 0,97%, quando cotejado com o valor recebido pela agremiação. Por outro lado, em virtude da aplicação de recursos do fundo partidário ter se dado de modo irregular, deve o correspondente valor ser integralmente ressarcido. E assim, senhor presidente e demais pares, nessa linha, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional, eu encaminho meu voto pela aprovação com ressalva das contas do Diretório Estadual do PSDB-RN, relativas ao exercício financeiro de 2013, determinando a devolução do valor de R$ 2.433,47, referentes aos recursos de fundo partidário irregularmente utilizados, para que sejam devolvidos ao erário. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Todos com o relator? A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Agora o recurso eleitoral 3902, de Severiano Melo, 45ª Zona Eleitoral, a PUDI, da relatoria do juiz Vladimir Soares Capistrano, recurso, prestação de conta e recurso financeiro de campanha, órgão partidário do DEM Municipal de Severiano Melo, recorrente democrata, DEM Municipal, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Democratas, em Severiano Melo, contra a sentença proferida pelo juízo da 45ª Zona Eleitoral, que julgou as suas contas referentes às eleições de 2016 como não prestadas, sob o fundamento de inexistência de advogado formalmente constituído nos autos. O recorrente justifica que a procuração não foi apresentada por equívoco do presidente do órgão partidário. Argumenta, assim, que a apresentação do referido instrumento, em momento posterior à prolação da sentença, não acarreta prejuízo à Justiça Eleitoral, razão pela qual a sua juntada deve ser deferida para fins de julgamento do mérito das contas. A título de contrarrazões, o órgão ministerial atuante perante aquele juízo eleitoral refutou a pretensão recursal ao argumento de que o Grêmio partidário tomou a providência a destempo, quando já operada a preclusão. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso e ao relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório, aprovado, votando. Como se percebe do relatado, o partido ora recorrente deixou transcorrer inalbis o prazo para regularizar a sua representação processual, vindo somente a fazê-lo em momento posterior, quando apresentou o competente instrumento de procuração. Em tal quadra, a improcedência da pretensão recursal é de intuitiva percepção. Com efeito, com o advento da Lei 12.034, de 2009, que inseriu o parágrafo 6º ao artigo 37 da Lei dos Partidos Políticos, o processo de prestação de contas passou a ostentar nítida natureza jurisdicional, e aqui eu aponto precedentes. Motivo porque a constituição de advogado no âmbito de tais feitos tornou-se providência obrigatória, sem a qual as contas apresentadas não serão conhecidas e serão consideradas não prestadas. E aqui eu também aponto a Resolução 24 de 2013 deste tribunal que trata da matéria. E continuo. Confira-se a propósito dos seguintes julgados deste tribunal. E aqui eu aponto a prestação de contas 6254, julgada dia 23 de janeiro de 2018, da relatoria do Dr. Francisco Glauber, e também a prestação de contas 629-22, julgada em 13 de outubro de 2015. De igual sorte, e ressaltando a ocorrência de prévia oportunização para a juntada do instrumento de mandato, não merece prosperar o recurso no que concerne ao argumento segundo o qual a adoção da medida após a prolação da sentença sanaria o vício de representação processual, mercê da preclusão a que se sujeita a prática do ato negligenciado pelo recorrente. Nesse exato sentido, foi a posição desta egrégia corte no julgamento do recurso eleitoral 7374, também de Severiano Melo, julgado em 23 de novembro de 2017, da relatoria do juiz André Medeiros, ocasião em que firmou o entendimento esse não superado, de que, e aqui entre aspas, concedida a oportunidade, antes da prolação da sentença, para a agremiação constituir advogado e permanecendo esta inerte, impõe-se o reconhecimento da preclusão quanto à possibilidade de juntada do instrumento procuratório em fase recursal e fecho aspas.
impende, por fim, ressaltar que, ainda que fosse possível a superação de tais óbices, a insuscetibilidade de modificação da decisão objurgada permaneceria. É que, como bem observado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, não obstante a juntada a destempo do instrumento de procuração, o outorgado, Dr. José de Albuquerque Rego, não é o subscritor da petição inicial, a qual foi assinada pelo Dr. William Lopes Guerra. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o voto, senhor presidente. Alguma divergência do voto do relator? A unanimidade, então, nos termos do voto do relator. A pauta jurisdicional está esgotada. Temos apenas no PJE um processo administrativo 0600-2067, que trata de expediente encaminhado pelo Corregedor Regional Eleitoral, embargador Ibanez Monteiro, também presidente da Comissão de Regimento Interno deste jornal, em que propõe sugestão de alteração da resolução número 9, de 24 de maio de 2018, Regimento Interno deste TRE, concernente ao mandato dos ocupantes de cargos diretivos nos tribunais regionais, que passará o artigo 3º, parágrafo 1º, a funcionar com a seguinte redação. A eleição referida no caput será realizada em até 30 dias da data antes da posse dos desembargadores indicados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em sessão designada, com pelo menos 5 dias de antecedência. É este o relatório e eu solicito o parecer oral da Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, o Ministério Público Federal, pela Procuradoria Regional Eleitoral, não se opõe à alteração proposta pela Corregedoria. Vossa Excelência já receberam, na sessão anterior nós não tivemos condição, porque havia só uma questão de ajuste, por isso que eu deixei para hoje, para não suscitar qualquer dúvida, né, Excelência? Então, isso resultará na resolução 17, a data de hoje. Todos já estão aí em condição? Preciso de alguma ajuda? O PJE já votou, né? Com o relatório e o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Como o meu PJE é mais obediente, eu já o fiz. Está marcando o doutor Almiro, né? O PJE está pegando ele para valer, viu? Não é só a gripe, não. O PJE está pegando ele para valer. Falta também o doutor André, né? Está faltando André. Não, o 5, já votei. Estava faltando só André e Almiro. As assinaturas, né? Pode pegar. A garrafinha tá beleza, viu? Todos já votaram? Com o relator, não é? Mas tudo bem, mas na sequência fará. Unanimidade, então, não é? Aprovado a unanimidade e não havendo mais processo mesmo para julgamento, declaro encerrada a sessão. Presidente, aí Vossa Excelência pretende já designar a data para a eleição? Podemos, né? Podemos já, né? 5 dias. 5 dias já. Para a próxima semana, qual Próxima dia? semana Aí já. o dia. Eu acho que a próxima semana vai ter sessão só no dia 4, não é isso, doutor André? Está dia 4. Na quarta-feira, dia 4 de julho. É o único dia da próxima semana que terá sessão. Sim, porque na terça e na quinta há impedimentos e... Sim, a propósito, né? Vossa Excelência já recebeu já. Não, mas eu. Cópia aqui, mas vai tirar a cópia aqui. O quê? Ele vai tirar a cópia aqui para verificar. Não sei exatamente quais são os impedimentos, mas me foi informado que dia 3 e dia 5 não haveria sessão, né? Tá, então. Dia 4, que é a quarta-feira. Pronto, então ficaria marcada para o dia 4. Pronto. Já fica designada que dá os 5 dias. Sim.
Jogou bem, viu? Eu assisti só o segundo tempo.